Você já acordou numa segunda-feira com um peso no peito antes mesmo de abrir os olhos? Como se o seu corpo tivesse levantado, mas sua alma ainda estivesse dormindo? É como se existisse uma resistência invisível, uma força te puxando de volta para a cama, fica, não começa mais uma semana. Mas e se eu te dissesse que esse peso não é preguiça, que esse desânimo que você sente, essa irritação que aparece sem motivo, talvez sejam sinais de algo muito mais profundo? A maioria das pessoas acredita que odeia a segunda-feira, mas a verdade é que o que elas odeiam é a vida que tem que encarar quando ela chega. Pensa bem. Quantas decisões você tomou na sua vida que realmente vieram de você? Quantas foram fruto de uma escolha consciente e não de um script invisível que você simplesmente seguiu? A escola te disse o que era sucesso, a sociedade te disse o que era estabilidade. E um dia você acordou com uma rotina que não parece sua, num emprego que você não escolheu, cercado de gente que mal conhece. E aí vem ela, a segunda-feira, cruel, impiedosa, um espelho da vida que você construiu, mas que talvez nunca tenha sido sua de verdade. E o pior de tudo é que você atua, coloca a máscara, dá bom dia com um sorriso treinado, quando por dentro está se perguntando, como é que eu vim parar aqui? Carl Jung chamava essa máscara de persona, a imagem que você veste para ser aceito. Mas quanto mais tempo você passa usando essa máscara, mais distante você fica de quem realmente é. A segunda-feira não te deprime só porque começa uma nova semana. Ela te deprime porque te força a representar um papel que você não escolheu. E aos poucos, sua energia vai sendo drenada. Você sente que está cansado o tempo todo, mesmo sem ter feito nada demais. Como se a vida fosse um roteiro repetitivo. E você, um personagem cansado de atuar. Mas e se esse desconforto não fosse um inimigo? E se ele fosse um sinal, um chamado? Talvez odiar a segunda-feira seja apenas o primeiro passo de um processo muito maior. O de lembrar quem você é de verdade. Existe algo dentro de você que sussurra. Às vezes, no silêncio do banho. Às vezes, na pausa do café. Um sussurro que diz, isso não é tudo, tem algo faltando, mas você ignora, se distrai, volta para o piloto automático. A rotina, afinal, é confortável, mesmo quando dói. Mas a verdade é que esse incômodo que aparece nas segundas-feiras pode ser o único fio de conexão que sobrou entre você e a sua essência. A última tentativa da sua alma de te lembrar que ela ainda está aqui. Carl Jung também falava sobre a sombra, as partes de nós que escondemos por medo de rejeição. Medos antigos, sonhos que você sufocou porque não era o momento, desejos que foram engolidos por julgamentos, padrões, expectativas. E adivinha quando essa sombra mais aparece? Na repetição. No retorno ao mesmo escritório, à mesma rotina, aos mesmos diálogos vazios, ela se manifesta como irritação, como apatia, como aquela procrastinação que você não consegue explicar, aquela sensação de estar esgotado por dentro, mesmo que por fora tudo pareça normal. Não é só sobre trânsito, ou o chefe, ou a segunda-feira, é sobre você estar em guerra com quem se tornou. E enquanto essa guerra silenciosa continuar sendo ignorada, as segundas-feiras vão continuar pesando. Porque o que incomoda não é o dia, é a distância entre quem você é e a vida que você vive. Jung dizia que o processo de cura não é eliminar a sombra, é integrá-la, é ter coragem de olhar para ela e perguntar, o que você quer me mostrar? Talvez a resposta seja simples e dolorosa. Essa vida que você está levando não é sua de verdade. E é aí que tudo começa a mudar. Essa desconexão que você sente não é fraqueza, não é frescura. É o seu sistema interno dizendo que chegou a hora de parar de fugir. Você pode continuar ignorando, pode seguir encenando, mas a cada segunda-feira essa dor vai bater a porta com mais força.
até que não dê mais para silenciar, porque no fundo, você sabe, alguma coisa precisa mudar. A pergunta é: o quê? Não estou falando de largar tudo, pedir demissão e sumir no mundo. Mas talvez seja a hora de, pela primeira vez, fazer perguntas sinceras, dolorosas, inadiáveis. Quem você seria se não tivesse medo? O que você faria se não precisasse provar nada para ninguém? Como seria uma vida que te representa de verdade? Essas perguntas não têm respostas simples, mas são elas que começam o processo que Jung chamava de individuação, o caminho de volta para si mesmo. Individuação é o oposto de viver no automático. É sair do personagem. É ter coragem de investigar o que em você é verdade e o que é só condicionamento. É um caminho solitário, nem sempre bonito, mas absolutamente necessário. E sabe o que é mais curioso? Quando você começa a trilhar esse caminho, a segunda-feira muda. Ela deixa de ser um castigo e vira um portal. Um convite para viver uma vida com mais verdade, com mais presença, com mais alma. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa aceitar o convite. Porque a vida que é sua de verdade já está te chamando. E talvez, só talvez, essa sensação incômoda que você sente toda segunda seja o sinal mais claro de que está na hora de atender. Quando você entende isso, começa a enxergar a segunda-feira com outros olhos. Ela não é mais o vilão. Ela é o espelho, e o que você vê nele depende de quem você está se tornando. A maioria das pessoas passa a vida tentando silenciar esse desconforto. Compram, viajam, trabalham mais, assistem séries até dormir. Tudo para não ouvir o que a alma está tentando dizer. Mas não dá para anestesiar a dor sem anestesiar também a verdade. E a verdade é que você tem um chamado, não daqueles mágicos, grandiosos, com luzes no céu. É um chamado sutil, disfarçado de cansaço, de impaciência, de vazio. É a sua essência tentando voltar para casa. E se você escutar, começa a mudança. Não do mundo externo, mas do interno. Porque antes de mudar o que você faz, é preciso mudar quem você acredita que é. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa dar o primeiro passo. Talvez o primeiro passo seja admitir: essa vida que estou vivendo não me representa mais. Só isso já muda tudo. É o início do fim da mentira. O começo da construção de uma vida onde você acorda com propósito e não com peso, onde você não se arrasta para mais uma semana, mas caminha com sentido, porque quando a sua vida é real, a segunda-feira não assusta, ela inspira. A mudança não começa com um grande salto. Começa com um silêncio, com um olhar sincero para dentro, com a disposição de parar de mentir para si mesmo. É aí que a vida começa a se reorganizar. Quando você para de correr no piloto automático e começa a questionar: por que eu acordo todo dia? Para quem eu estou vivendo? E quando essas perguntas encontram espaço, algo dentro de você começa a despertar. No início, dói, porque confrontar a verdade exige coragem, mas logo depois vem a clareza, a leveza de perceber que existe um outro caminho. Você não precisa jogar tudo fora, mas talvez precise se reconectar com tudo o que deixou para trás, com seus sonhos, seus valores, sua essência, com aquilo que fazia seus olhos brilharem antes da rotina te anestesiar. Talvez o que falta na sua segunda-feira não seja motivação, seja verdade. Uma vida alinhada com sua verdade não exige esforço para começar a semana. Ela te chama, e quando isso acontece, o peso no peito dá lugar à empolgação, a resistência dá lugar à entrega. E a pergunta deixa de ser: como vou sobreviver a mais uma semana? E passa a ser: o que posso construir a partir de agora? Quando você começa a viver com mais verdade, percebe que nem tudo precisa mudar do lado de fora. Às vezes, a grande revolução acontece dentro. Muda o jeito que você entra no trabalho,
Muda o porquê você faz o que faz. Muda a forma como você se relaciona com o tempo, com os outros e principalmente com você mesmo. Porque você entende que não está aqui só para cumprir metas alheias, seguir rotinas vazias ou interpretar papéis que esperam de você. Você está aqui para ser inteiro, presente, real. E o curioso é que quando você começa a viver dessa forma, as oportunidades mudam. As pessoas ao seu redor percebem. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir. A vida responde à sua autenticidade. Mas isso só acontece quando você tem coragem de sair da máscara, de deixar cair o personagem e dizer: aqui estou, esse sou eu. É nesse momento que a segunda-feira se transforma de vilã em aliada, de prisão em ponto de partida. E se você sente que esse é o seu momento, se cada palavra desse vídeo tocou algo que estava adormecido dentro de você, então talvez seja a hora de tomar uma decisão. Não daquelas que mudam tudo da noite para o dia, mas daquelas que mudam a direção. E às vezes, mudar a direção é tudo que você precisa para reencontrar o caminho de volta para si. No fim das contas, a segunda-feira é só um dia. O que a torna pesada é o quanto ela te distancia de quem você realmente é. Mas o que a torna leve é o quanto ela pode te aproximar da sua verdade. Você não precisa esperar um colapso, um burnout, uma crise existencial para mudar. Tudo pode começar com um simples movimento. Reconhecer que existe algo em você que não quer mais fingir. A vida não é sobre perfeição, estabilidade ou aplausos. É sobre presença, sobre coerência, sobre viver com alma. E cada segunda-feira pode ser um lembrete disso, de que você ainda tem tempo, de que você ainda pode construir algo novo, de que ainda dá tempo de voltar para casa, para dentro. Então, da próxima vez que o peso no peito vier antes do despertador, não fuja. Escute. Talvez seja o som da sua alma, pedindo para você lembrar de quem é. E se você chegou até aqui, saiba, isso não foi por acaso. O despertar já começou.